Olá! Hoje nós vamos fazer um exercício de revisão de interpretação de textos e gramática. Bem, vamos ao primeiro texto. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos. O certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio, de outro clima e de outra paisagem. Assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar bom êxito a tentativa, caberia averiguar até onde temos podido representar aquelas formas de convívio, instituições e ideias de que somos herdeiros. É significativa, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido a herança através de uma nação ibérica. A Espanha e Portugal são, com a Rússia e os países balcânicos, e em certo sentido também a Inglaterra, um dos territórios ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos. Assim, eles constituem uma zona fronteiriça de transição, menos carregada, em alguns casos, desse europeísmo que, não obstante, mantém como um patrimônio necessário. Foi a partir da época dos grandes descobrimentos marítimos que os dois países entraram mais decididamente no coro europeu. Esse ingresso tardio deveria repercutir intensamente em seus destinos, determinando muitos aspectos peculiares de sua história e de sua formação espiritual. Surgiu assim um tipo de sociedade que se desenvolveria, em alguns sentidos, quase à margem das congêneres europeias e sem delas receber qualquer incitamento que já não trouxesse em germe. Quais os fundamentos em que assentam de preferência as formas de vida social nessa região indecisa entre a Europa e a África, que se estende dos Pirineus a Gibraltar? Como explicar muitas daquelas formas sem recorrer a indicações mais ou menos vagas e que jamais nos conduziriam a uma estrita objetividade? Precisamente, a comparação entre elas e as da Europa, de além Pirineus, faz ressaltar uma característica bem peculiar à gente da Península Ibérica. Uma característica que ela está longe de partilhar, pelo menos na mesma intensidade, com qualquer de seus vizinhos do continente.
é que nenhum desses vizinhos soube desenvolver a tal extremo essa cultura da personalidade, que parece constituir o traço mais decisivo da evolução da gente hispânica desde tempos imemoriais. Pode dizer-se realmente que, pela importância particular que atribuem ao valor próprio da pessoa humana, a autonomia de cada um dos homens em relação aos semelhantes no tempo e no espaço, devem os espanhóis e portugueses muito de sua originalidade nacional. É dela que resulta largamente a singular tibieza das formas de organização de todas as associações que impliquem solidariedade e ordenação entre esses povos. Em terra onde todos são barões, não é possível o acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável e temida. Esse texto foi escrito pelo historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, 2000. Bem, vamos à primeira questão. No primeiro parágrafo, o autor recorre a uma construção paradoxal em letra A. Condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar? Letra B. Somos ainda hoje uns desterrados em terra? Letra C. Timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil? Letra D. Enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos? Letra E. O fato dominante mais rico em consequências. Então vamos ver. O paradoxo consiste na construção de uma ideia que possui um aspecto contraditório, devido à improbabilidade de uma situação. Então, o termo desterrados se refere a pessoas sem terra, o que comprova a contradição com em nossa terra. Então, a letra é a letra B. Continuando. Podemos elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos no primeiro parágrafo. O termo em destaque exerce a mesma função sintática do trecho destacado em letra A. Todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. Primeiro parágrafo. Letra B. Esse ingresso tardio deveria repercutir intensamente em seus destinos. Quarto parágrafo. Letra C. Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Primeiro parágrafo. Letra D. É significativa, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido a herança através de uma noção ibérica. Terceiro parágrafo. Letra E. Assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar bom êxito a tentativa, no segundo parágrafo. Então, vamos ver a resposta. Vamos analisar.
Podemos elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos? O termo destacado é classificado como pronome relativo e exerce a função de objeto direto do verbo representar. Tal função sintática ocorre em assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar com bom êxito a tentativa, uma vez que o verbo perguntar é transitivo direto, cujo objeto direto é até que ponto poderá alcançar com bom êxito a tentativa. Então, vejamos, retomando, podemos elevar à perfeição o tipo de civilização o qual representamos. Podemos elevar à perfeição o tipo de civilização. Representamos a civilização. Quem representa, representa alguém. Por isso, o que é um objeto direto. Continuando. Questão 3. A Espanha e Portugal são, com a Rússia e os países balcânicos, e em certo sentido também a Inglaterra, um dos territórios ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos, terceiro parágrafo, o pronome destacado refere-se à letra A, Europa, letra B, Rússia e os países balcânicos, letra C, Espanha e Portugal, letra D, territórios ponte, letra E, mundos. Então vejamos. No período em questão, a Espanha e Portugal são, com a Rússia e os países balcânicos, e em certo sentido também a Inglaterra, um dos territórios ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos. O verbo comunicar é o que? Pronominal. Esse pronome ele pertence ao verbo. Então, tal termo em destaque, se, refere-se à palavra Europa. Questão número 4. Assim, eles constituem uma zona fronteiriça de transição, menos carregada, em alguns casos desse europeísmo que, não obstante, mantém como um patrimônio necessário, no terceiro parágrafo, a expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por contudo, letra A, letra B, além disso, letra C, assim sendo, letra D, portanto, letra E, ainda bem. Então, o não obstante é uma conjunção adversativa e pode ser substituída sem a perda de significado por contudo. Vamos ao texto número 2. Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta, ele negou tê-la visto.
mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma palavra de gratidão. A raposa respondeu: mas eu seria grata se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras. Fábulas Completas, 2013. Bem, vamos à questão número 5. A moral mais apropriada para fechar a fábula seria: letra A. Esta fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram, procuram evitá-las. Letra B. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que, nitidamente, proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis. Letra C. Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que lhe esperam tirar proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam. Letra D. Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas, na esperança de obter ganhos, mas se arruinam antes mesmo de chegar perto do que almejam. Letra E. Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo, que reclama de ínfimas desgraças, enquanto ela própria suporta sem dificuldade desgraças enormes. Então vejamos, a moral mais apropriada para fechar a fábula seria: a atitude do lenhador foi o quê? Controversa, pois apesar de fazer uma afirmação com palavras, fez outra com gestos. Então, isso mostra que alguns homens proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis. Então, será a letra B de bola. Questão 6. Entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Em relação à oração que a sucede, a oração destacada tem sentido de: entretanto, porque eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Deram crédito às suas palavras porque eles não prestaram atenção nos seus gestos. Então, essa relação é uma relação de causa. Eu posso trocar este como pelo porquê, e essa oração tem o valor de causa. E por fim, a questão número 7. Os trechos: ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e
Vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa. Foram construídos em discurso indireto. Ele sugeriu que os caçadores perguntaram. Ele tinha visto uma raposa. Então, ao se transpor tais trechos para o discurso direto, o verbo entrar-se e a locução verbal tinha visto assumem respectivamente as seguintes formas. Letra A, entrai e vira. Letra B, entrou e viu. Letra C, entre e vira. Letra D, entre e viu. E letra E, entrai e viu. Então, vamos à resposta. No discurso indireto, a forma verbal entrar-se, no imperfeito do subjuntivo, passa no discurso direto para o imperativo entre. Já o pretérito mais que perfeito composto tinha visto, no discurso indireto, passa para o pretérito perfeito do discurso direto, viu. Então, é a letra D de dado. Bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima.